Então, hoje o Em Direita vai receber um amigo de longa data, uma pessoa que eu admiro muito. Fui correligionário muito tempo no PTB, fizemos, né, luta partidária junto. Foi um professor em diversos momentos meu de política. E é um prazer enorme estar com você aqui, Walter Caveanha. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, né? Olha, eu já ia falando Laércio Mazon, André. A admiração que eu tenho pelo teu pai, né? Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pela sua família, uma admiração mesmo. E pelo teu pai você não imagina o quanto, né? E o destino me reservou que poucos dias antes dele falecer, ele esteve comigo em casa. Que legal. 3 dias antes dele falecer, né? Nós estivemos conversando por mais de 40 minutos. Então, a alegria é muito grande em estar aqui com você também. E agradeço essa gentileza de me convidar para esse podcast que você vem trabalhando já há algum tempo e, por sinal, crescendo a cada dia. Parabéns. Obrigado pelas palavras aí. Seu Laércio, sem dúvida, né? Um professor também. Era um cara genial e que gostava muito de você, sempre teve você como exemplo também de política. Ele falava muito disso. Tem que fazer igual o Walter. Vai lá, pergunta pro Walter o que ele ia fazer. Vai no mesmo caminho dele que você não erra, né? Isso é muito bacana, pô. Grande Essa admiração amizade, esse pela carinho. tua família como um todo, viu? Pela tua família como um todo. Eu já vou até aproveitar o gancho, já que você falou do meu pai, né, do Laércio, e já vou começar falando de plano diretor da cidade, que eu lembro que na Santa Cruz a gente já teve uma discussão sobre o plano diretor de Mogi Guaçu com você, e você, na época, falou muito da inspiração que você tinha no Jaime Lerner, né, que você teve a oportunidade de conhecer. Conta um pouco dessa história. E aí, já aproveitando, já conta a história do corredor de ônibus também, que eu conheço por causa da Santa Cruz, mas eu acho que grande parcela da população não conhece, né? Verdade. Olha, o plano diretor de Mogi Guaçu foi elaborado na administração Valdomiro Calmazini, na década de 70, né? E, e esse plano diretor foi elaborado por um dos maiores urbanistas do Brasil, né, Joaquim Guedes. Esse cara desenhou um plano diretor de Mogi Guaçu que era conurbar Estiva com Mojimirim, né? O distrito de Estiva com Mojimirim. Essa conurbação levaria por volta de 40, 50 anos, né? E exatamente isso aconteceu, tá? E eu tive esse privilégio de trabalhar ao longo desses anos todos como prefeito, dentro dessa linha, dentro desse plano diretor elaborado pelo Joaquim Guedes. E como tinha o leito da FEPASA até então, quando nós assumimos, a minha luta foi tirar o leito da FEPASA, tendo em vista que a FEPASA já desenhava um projeto sobre o Rio Mogi Guaçu, que é essa grande ponte, né, que nós temos, que liga a FEPASA, ligando Mogi Guaçu a Mogi Mirim, e com a conclusão daquela obra, né, foi possível a gente adquirir o leito da FEPASA. Mas não foi fácil, foi muito difícil. Uma obra que a gente teve muita sorte, inclusive, para conseguir. Foi durante o regime militar e eles vinham, a construtora vinha estragando todas as ruas da cidade. Nós embargamos essa obra. E eu estava inaugurando o tiro de guerra naquele período e esteve conosco aqui na inauguração o general Varenga Navarro. E o general ficou muito contente com o que ele viu com o tiro de guerra de Mogi Guaçu, nos convidou para almoçar e eu relatei para ele o que vinha acontecendo. Com base nessa informação, nós conseguimos fazer um acordo com a FEPASA e aí nós conseguimos a Avenida Emília Marque Martini nesse acordo. E logo em seguida, ficou muito difícil eu comprar o leite da FEPASA. Ficou muito difícil o relacionamento. E eu também teve um coronel Ismael Armon, que era o presidente do CDHU na época, e a gente tinha um bom relacionamento. E o Ismael veio assumir a FEPASA e nós conseguimos adquirir o leito. Adquirindo o leito, nós tiramos todos os trilhos, inclusive de Mojimirim. Na época, o prefeito era o Ricardo Brandão. E nós fomos retirando os trilhos desde Mojimirim até Estiva Gerbe. Com isso, nós conseguimos começar a ideia de desenvolver um plano de um sistema de ligação, né, de um corredor, um sonho de um corredor entre Mogi Guaçu, Estiva e até Mojimirim, até a divisa com Mojimirim.
E aí eu fui conhecer Jaime Lerner, né? Que havia iniciado um dos melhores projetos de transporte do Brasil, né? Reconhecido Reconhecido no mundo mundialmente, inteiro, né? mundo Curitiba inteiro, é um exemplo mundial de mundial, transporte urbano sobre pneus, né? mundial. E eu fui até ele, tive duas reuniões com ele, duas oportunidades, né? E aí comecei a pensar num projeto como esse. E fomos trabalhando, né? Trabalhando, deixando as avenidas sempre bem largas, né? Com a possibilidade de você ir colocando o corredor no centro. E nessa última administração, nós conseguimos chegar até a divisa de Estiva, né? Até o IP Amarelo. E fizemos aquela bela avenida entre o Jardim Novo até o IP Amarelo, já com o corredor central. O corredor central não é só para ônibus, é para ônibus e também para veículos leves, né? Então você tem condições de chegar do IP Amarelo até o centro da cidade em 10 minutos, né? E com isso você vai trabalhando o sentido norte-sul e no futuro também o sentido leste-oeste. Então você cria esses pontos extremos, né, de você trabalhar os terminais futuro. Esse é o projeto que vocês, ao longo de anos e anos, trabalharam conosco aqui em Mogi Guaçu, Sim. né? E maravilhoso, né? Visão de futuro. Você vê que é uma pessoa que tem visão de futuro. Lá em 1970, já desenhou o que está acontecendo agora. Que a gente está vendo acontecer agora em 2020. Que é realmente esse eixo todo que está pronto de Mojimirim até Estiva. É isso aí. E maravilhoso. E a tendência é essa, né? Eu estava conversando esses dias com o pessoal de Campinas, já estão trabalhando VLT Campinas, né? Você vai evoluindo, a cidade vai crescendo, você vai precisando melhorar o sistema de transporte e um sistema cada vez melhor. Eu quero deixar aqui bem claro, André, a sua família trabalhou conosco aqui em Mogi Guaçu e a gente não ouvia grandes reclamações. Claro, pequenas reclamações sempre tem, mas do sistema de transporte. Era um sistema de transporte espetacular que a família trabalhou ao longo de anos em Mogi Guaçu. Isso é Então, fruto de uma parceria que existia entre executivo e empresa, né? é o respeito às Prefeitura e pessoas, né? É o empresa. respeito às pessoas, respeito ao ser humano, respeito à qualidade do serviço. Acho que isso é muito importante. Já que a gente Então, está falando de futuro, e uma coisa que me marca muito em você, e infelizmente eu vejo em muitos poucos lugares investimento na juventude. E aqui em Mogi Guaçu a gente sempre vê várias opções para a juventude. O Joria, acho que é uma coisa fantástica que é feita. A forma como Mogi Guaçu sempre tratou o esporte, a cultura, é uma coisa muito legal. Isso tem muito do seu DNA nisso, né? Desses 5 mandatos seu como prefeito nesses últimos anos. E é uma coisa que eu invejo, viu, lá na minha cidade, porque é uma coisa que lá a gente não vê uma juventude com opções de lazer, com opções de ter realmente uma prática esportiva decente, alguma coisa do gênero. E eu acho isso fantástico. Queria que você falasse um pouco sobre os projetos para a juventude mesmo que você tem. André, quando você desenvolve projetos sociais, quando você desenvolve projetos que geram qualidade de vida para as pessoas, você tem que gerar projetos desde o início da família, né? Desde o início do cidadão, quando ele começa o seu desenvolvimento, né? A qualidade de vida numa cidade como Mogi Guaçu, da minha época de criança, eu só tinha uma opção inicialmente, que era o campo de futebol. A gente saía da escola e ia para o Camacho. E ficava ali jogando bola com o pessoal até a tarde, voltava para casa e assim sucessivamente, quase todos os dias. Depois veio a natação, depois veio o basquete, o voleibol, mas o futebol sempre foi o que fez com que todos nós aqui do interior praticássemos, né? E não foi diferente aqui em Mogi Guaçu, não foi diferente comigo, né? Que pratiquei futebol a vida inteira. Aí, quando a gente assumiu a prefeitura, a administração anterior já do Carlos Nelson já havia sido feito 2 centros esportivos, que é o Cerep e o Ceresc, e o Furno, que leva o nome dele, né? Quando eu assumi, eu quis desenvolver um projeto mais arrojado ainda. Aí começamos a trabalhar vários centros esportivos. Aí fizemos o Campano, o Ari Marchiori, reformamos inteirinho o Camacho, fizemos o Amauri Caviani lá em Martinho Prado, fizemos Mário Rocha na Estiva, fizemos o Belmiro Fanelli também na Zona Sul, ali no Jardim Progresso, mais um belo campo de futebol, estimulando a garotada a praticar o esporte. Mas não é só o centro esportivo necessário, você tinha que ter professores
E aí nós começamos o quê? As escolinhas de futebol, as escolinhas de atletismo, de vôlei, de basquete, de natação, várias modalidades. Você fazia com que as crianças, fora da sala de aula, pudessem ter a oportunidade de praticar o esporte. E assim, Mogi Guaçu desenvolveu o seu esporte ao longo de anos, com vários centros esportivos. Inclusive aqui o Campano, até o tênis aqui em Mogi Guaçu, foi um dos primeiros, acho que da região público, foi o tênis aqui do Campano, né? Que também tivemos escolinhas. Que é um esporte tão inacessível, né? Para quem é de baixa renda, e você deu estrutura para isso, essa oportunidade. Então, eu acho que você criando esse projeto para a juventude, você está gerando qualidade de vida, uma expectativa melhor. Principalmente hoje, quando você está com o celular na mão 24 horas, o esporte é fundamental. É preciso ampliar mais essas escolinhas, ter mais campeonatos com jovens, com crianças, fazer com que a grande maioria dos jovens em Mogi Guaçu pratiquem o esporte, mas disputem, né, final de semana, campeonatos em vários centros esportivos. É isso que a gente procurou fazer ao longo da nossa vida com relação ao esporte. Walter, eu lembro quando eu estava no Guaçuano aqui que o pessoal falava que você era bom de bola, que você tinha jogado futebol também. E conta para mim um pouquinho você jogou profissionalmente, amador, eu não sei. E também, aproveitando já o gancho, vamos falar de futebol amador, né? Futebol amador de Mogi Guaçu, como é que tá? O que você tem para falar disso? Bem, eu sou de família, né, de jogador de futebol, né? Peri, Babá, né? E são dois profissionais. O Babá que comentou de você, inclusive, eu lembro certinho ainda quando ele comentou. Grande Babá, estava em todos os jogos do Guaçuano, quando eu estava trabalhando no Guaçuano, ele estava lá. Né? Exatamente. E eu joguei muito no amador, né? Eu jogava no Grêmio, né? E joguei durante muitos anos. E eu tive o privilégio de ser artilheiro por 4 anos seguidos aí, né? Jogava de centroavante e gostava muito. Tanto que fui treinar na Ponte, fui treinar no Guarani, né? E achava que eu poderia seguir a carreira. Mas aí eu entrei na faculdade e resolvi deixar o futebol e fui para a faculdade de engenharia. E eu jogava no Grêmio. E os campeonatos nossos aqui incentivavam muito a garotada, né? E como nós tínhamos muitas indústrias cerâmicas também, com a Champion, refinações, a gente tinha muito bons times de futebol. E de moradores daqui de Mogi Guaçu. Acho que 100% era daqui. A gente não via contratar jogadores de fora para vir jogar o amador. Então era um celeiro, né, que a gente tinha na cidade de jogadores de futebol. E hoje eu estou sentindo estou tendo uma preocupação. Eu fui percorrer alguns jogos agora recentemente. Eu vi que a grande maioria dos jogadores não são daqui de Mogi Guaçu, né? São de fora, né? E que a maioria dos jovens que gostaria de estar jogando vieram ali conversando comigo, lamentando não participar do campeonato, né? É lamentável isso. Então, eu acho que o incentivo para o esporte amador, ele tem que partir no sentido de fazer com que as escolinhas de futebol cresçam, né? Você faça com que elas cresçam, e que os campeonatos tenham uma regra onde 70% ou 80% dos jogadores tem que ser da cidade, e apenas 20% ou 30% jogadores que vêm de fora, para complementar, quando às vezes falta um jogador, tal, um meio-campo que tem uma qualidade diferente, tal, um goleiro, etc. Então eu acho que tem que haver, sim, um estímulo maior. Eu acho que as escolinhas é fundamental o desenvolvimento da garotada, né? Repito mais uma vez, em função da que está acontecendo hoje com a internet, né? As crianças têm que deixar um pouco isso de lado, porque nós estamos vendo muitas doenças acontecendo e que vai ser pior ainda no futuro. Então, o amador é fundamental. O que pode ser feito é como é feito pela Federação Paulista na Bezinha, né? Também. A Bezinha, ela é sub-23, só que você pode ter, no caso da Bezinha, 3 jogadores em campo, exato, além dos 23 anos, que pode ser feito no futebol amador, alguma coisa do gênero, né? Exato. Fica aqui uma ideia, pensei agora também. Lógico, não maioria do time sub-23, mas você forçar a ter pelo menos 3, 4 jogadores sub-23 em campo, todo jogo do amador. É uma ideia, eu nunca tinha pensado nisso, uma ideia legal, e que você trazer isso para dentro do esporte amador, né? Isso é legal, porque você vai investir na formação de novos atletas também. Atletas, né?
Isso é bem legal. incentiva bastante a garotada, né? Estimula a garotada. E os pais que vão ao campo, quer ver os seus filhos, né? Fazer não só a prática aqui, mas quer aqueles que joguem fora de Mogi Guaçu no futuro, né? Sim. Como aconteceu com muitos bons jogadores. O Vitor, por exemplo, foi jogador da nossa escolinha, né? O Índio trabalhou muito esse menino lá. O Vitor foi campeão da Champions League pelo Real Madrid, olha só. Né? Exatamente. E a gente teve o Babá, que foi para a seleção brasileira, né? O Peri, que jogou muitos anos no Guarani, né? Nós tivemos Humberto Suzigan, né? Que jogou muito no Santos. Tivemos grandes jogadores aqui, Moacir Guaçu, o Samuel, o Bebé. O Bebé jogava junto comigo, né? O Bebé era um back central, foi treinar comigo na Ponte, depois foi para o São Paulo, foi bicampeão, depois, infelizmente, sofreu um acidente, aí perdeu. Mas um jogador extraordinário, o Bebé. A região nossa sempre formou grandes jogadores. Né? Toninho Diamantino em Mojimirim era um craque. Né? Eu joguei com o Toninho Diamantino. Era um craque. Esse cara era um grande jogador. O Hugo Stort, né? O Bellini, campeão mundial que veio de Itapira. A região sempre formou grandes jogadores. Grandes jogadores, né? E eu disputei alguns derbys entre Mogi Guaçu e Mojimirim, entendeu? Eu disputei, eu era amador, mas jogava no Atlético aqui profissional. Que legal. Gostava muito. Então a gente tinha aqui realmente o esporte como um grande celeiro de jogadores bons que saíram daqui e foram jogar fora. Então o esporte amador, nós temos que incentivar cada vez mais e incentivar mais as escolinhas, na minha opinião. Mais escolinhas para que a gente possa ver a garotada disputando o amador e ver com que a gente dê a possibilidade deles sonharem, né? E jogar um dia fora daqui de Mogi Guaçu, fora do estado de São Paulo e, quem sabe, fora do Brasil. Perfeito. E não foi diferente com a cultura, né? Quando a gente não tinha o centro cultural, que foi uma grande conquista que nós tivemos, sabe o que nós fizemos, André? Montamos 2 lonas de circo, uma na Zona Sul e outra na Zona Norte. Para quê? Para praticar o balé, para praticar dança, para praticar música, para fazer teatro e mesmo o projeto circense. Nós fizemos 2 projetos desses. Foi um sucesso, né? Isso avançou em Mogi Guaçu e eu levei depois esse projeto para Campinas, quando eu fui diretor da CPFL e montamos no Jardim Eulina uma lona de circo e fiz uma parceria com a Unicamp, com a Orquestra Sinfônica da Unicamp, para dar aula de música naquele local. Isso me lembra o ICA, que a gente tinha o projeto Lona no ICA, né? Exatamente. Hoje, graças a Deus, a prefeitura cedeu espaço para a gente, não é mais na lona de circo. Mas é a mesma coisa, a gente fazia a mesma coisa, levando para as regiões periféricas da cidade a cultura e o acesso à cultura para a população. E de um custo baixo, e de um custo barato, que você consegue atender a grande maioria num curto espaço de tempo. Você não leva aí 4, 5, 6 anos para fazer. Você faz em 3, 4 meses, né? Então, eu acho que é algo que a gente fez muito e precisa realizar mais, né? Outro projeto que nós fizemos aqui, André, que foi muito bom, foi com a música. O Mojimirim também tem um projeto de música muito bonito. Mas aqui a Corporação Marcos Vedovello, eu toquei repique nessa corporação. Tocava no coreto de final de semana. Gostava muito, né? E aí, eu conversei com o professor Geraldo, era um senhor que tinha 2 metros de altura, né? E eu falei, professor, nós precisamos montar... Maravilhoso, aliás. Um cara de um coração, de uma integridade. Extraordinário. Tive o prazer de conhecer o professor Geraldo. Maravilhoso. Extraordinário. E falei, professor, nós precisamos montar uma banda de criança, porque se não fizer isso, a corporação daqui a pouco deixa de existir, né? Porque não tem sucessor. E aí ele falou assim, eu concordo, só que eu não posso dar aula. Aí na semana seguinte, o doutor Dionísio Barbosa, que era o nosso juiz de direito, por sinal, um cara que ajudou muito o Mogi Guaçu, extraordinário, como cidadão, não como juiz só, mas como cidadão, participava de todos os eventos sociais da cidade. Ele chegou para mim e falou assim, Walter, eu estou precisando ter um local para minha esposa ficar dando uma atenção para a sociedade. Ela não quer ganhar nada, ela quer trabalhar. Eu perguntei para ele assim, qual é a especialidade dela? Professora de música. Você acredita, André? Caiu de luva. É Deus, né? Deus é isso que eu falo, a mão colocando de Deus no caminho. No caminho. E aí nós montamos, eu e o doutor Dionísio, ele no fórum e eu na prefeitura, conquistamos os instrumentos para essa banda e dessa banda nasceu esse conjunto de profissionais
que hoje temos maestros aqui, fora daqui, músicos tocando para a região inteira. É um celeiro de bons músicos que foi esse projeto com a Corporação Marcos Bedovel. É incrível como, quando você dá oportunidade para a juventude, você encontra grandes talentos, né? Eu vejo pelo ICA, hoje o ICA tem artistas circenses que saíram do ICA no mundo inteiro. Tem em Cruzeiro, tem no Circo de Solé, a gente tem gente trabalhando, que é a maior referência de circo do mundo, né? Então, você vê que são pessoas que talvez, se não tivesse tido aquela oportunidade lá atrás de desenvolver esse talento, hoje poderiam estar num emprego qualquer ou até, né, perdido. Exatamente. Aí por coisas erradas. Você aí, desperta o dom, né? Você desperta o dom. E é isso que é importante. É muito importante quem dá oportunidade, quem tem essa visão que o jovem precisa ter a oportunidade de desenvolver o seu potencial, seja ele artístico, seja ele esportivo, né? Seja ele na educação mesmo, né? Exatamente. Nos estudos, isso é muito legal. E tem uma coisa, André, que eu queria fechar isso da seguinte forma. Essa corporação, ela fez parte agora de um projeto junto com a prefeitura. Porque todos os músicos, professores da corporação, dão aula nas escolas públicas, aonde as crianças já têm um projeto de iniciação musical na escola gratuito. Então, você já começa a estimular a música dentro da escola, né? No momento que as escolas forem incorporadas em tempo integral no futuro, você terá condições já de ter, cada escola, ter o seu conjunto, ter a sua banda marcial. E aí nós montamos 3 bandas marciais com ele. A banda marcial do IP, a banda marcial Luizinho Lanzi e a banda marcial Ondina Batista, que veio em complemento da banda marcial Marcos Vedovelo, da banda Marcos Vedovelo. É um prazer falar com quem tem visão de futuro, que nem você, Walter, porque eu tenho ideias muito parecidas, assim. Eu vejo esse futuro da escola, da educação em tempo integral também, e dessa educação completa, que abarque, né, não só a parte de matemática, ciências e etc., mas também a formação cultural, a formação esportiva, a formação de caráter também dessas pessoas, porque o esporte, a cultura, forma caráter, né? E isso é maravilhoso. E sem caráter, e sem esses fundamentos, esses valores que a gente pode embutir no jovem, a gente não vai ter um futuro melhor, porque são eles que vão fazer nosso futuro, e o futuro melhor só vai ser feito por pessoas que têm essa predisposição, né? Que tenha esse caráter, essa vontade, essa gana de crescer, de fazer as coisas direito. Isso é muito bacana. Isso aí. Muito legal. Isso fez parte de um projeto que a gente trabalhou para as crianças e para os jovens em Mogi Guaçu, né? Hoje, a Mogi Guaçu tem uma estrutura esportiva e cultural relativamente boa. É preciso ampliar, né? Você tem que ampliar para os bairros, você tem que fazer com que isso cresça, porque não pode estacionar onde está. Você tem que continuar investindo cada vez mais. Eu vou entrar num tema polêmico agora, que eu sei que o pessoal critica muito você aqui por causa das casas, né? E eu acho que é maravilhoso. Ó. Você deu oportunidade para muitas pessoas hoje terem suas casas, e essas casas, quando você dá essa casa para a pessoa, você não está dando só a dignidade de um lar, mas você está também colocando ela no meio econômico da cidade. Porque a casa ela pode ser uma garantia de um empréstimo para se fazer um investimento em um negócio, em uma coisa nova. Eu acho que é um projeto social que vai muito além só da casa e da dignidade da família, mas movimenta toda a economia no entorno da cidade. E eu acho fantástico. Então eu gostaria que você falasse um pouco disso, entendeu? Porque eu vejo você sendo criticado por isso, que eu acho um absurdo. Eu acho que não deveria ser crítica, né? A vida inteira. O grande foco, né, que a gente tem que dar ao programa habitacional, André, o grande foco é a qualidade de vida. Eu tenho dito que qualidade de vida para o cidadão, ele tem que ter emprego, ele tem que ter uma condição de ser muito bem atendido na saúde da sua cidade, ele tem que ter moradia, sabe que isso é fundamental, e tem que ter educação. Aí você complementa isso... Saúde, emprego, moradia e educação. Esses 4. Aí você complementa com segurança, complementa com esporte, complementa com cultura, e você faz com que
a sua cidade ofereça condições de qualidade de vida para as pessoas, né? No momento que o cidadão tem a sua casa própria, né, ele tem o seu patrimônio. A criança que está estudando na escola convida o coleguinha para ir para a minha casa. Vamos na minha casa? Isso tem um valor muito significativo, né? Que é o ninho da pessoa, né? É um ninho, né? Onde está a proteção, é a casa dela. Só que quando você fala em programa habitacional, você fala também em o quê? Você fala em emprego. Quando você está construindo a casa, você está empregando. Quando você entra na casa, você está reformando, você está fazendo, empregando profissionais para isso. Isso é uma coisa que eu fiquei impressionado. Eu fui no lançamento do IP Amarelo, quando teve a entrega das chaves, eu estava no evento aquele dia. Na época eu era vereador, né, lá em Mogi, e me marcou muito. Porque eu voltei, eu nunca mais tinha entrado no IP Amarelo. E eu voltei ano passado lá, e fui visitar uma amiga minha que está no IP Amarelo. E a hora que eu entrei lá, eu fiquei impressionado, porque foi pouco tempo. O IP Amarelo foi em 2016, né? 16, 17, 16. A gente está falando de menos de 10 anos atrás. E você entra no IP Amarelo, é outro bairro, você não reconhece, para quem esteve lá no lançamento. Todas as casas ali foram reformadas, todas as casas ali foram muradas, foram ampliadas, foram... Então, assim, deixou de ser aquelas casas todas iguais, né? Mas virou um bairro que você nem fala que foi um projeto habitacional no passado. Maravilha. Então, isso gerou muito... girou, melhor dizendo, girou muita economia ali, né? Sem dúvida nenhuma. E além disso, André, olha o que eu acho que é importante. O que eles pagam de mensalidade é baixo, né? De 40 a 80 reais por mês desse programa Minha Casa Minha Vida, né? E aí o que acontece? Sobra dinheiro para comprar uma geladeira, Exato. comprar um fogão, movimenta a economia do município, né? Nas casas comerciais, é uma compra melhor no supermercado. Então a qualidade de vida das pessoas melhora muito, né? E com isso... E não só das pessoas que receberam a casa, mas também com os empregos que são gerados por esse giro da economia. Exatamente, no entorno. Então isso é muito importante. Aconteceu agora também, André, quando nós fizemos, eu construí mais ou menos umas 13.400 casas, né, entre programas habitacionais com o governo federal, governo estadual, Coab e Bandeirantes, com recurso próprio, mutirão. Fizemos vários tipos de programas habitacionais, né? E antes da pandemia, eu tive a sorte, né, de atender um pedido de um empresário de Campinas que veio aqui com o Brama e falou se havia possibilidade de desenvolver um projeto verticalizando a cidade. Parece que era aquilo que ele estava precisando, né? A hora que eu vi o projeto, imediatamente falei assim, olha, eu gostei demais do seu projeto. Meu projeto ele foi... inclusive, ele ganhou um prêmio naquele projeto, que foi o Orion, que está aqui na entrada da cidade. Eu aprovei ali. Logo depois veio a BRZ. De repente, o que nós conseguimos aprovar de programas habitacionais, tá, verticalizando a cidade, foi um negócio assustador, que chegou a quase 5 mil e poucas apartamentos ao longo desses... E o que a gente vê hoje é muito mojimiriano saindo de Mojimirim, vindo morar em Mogi Guaçu, porque... exatamente nesses projetos verticalizados, né, habitacionais, que acabam sendo muito mais baratos e também dão muito menos trabalho do que os projetos horizontais, né? Tem muito mojimiriano vindo para cá e mudando de Mojimirim para cá exatamente pelas oportunidades geradas pela verticalização que está acontecendo em Mogi Guaçu. E havia necessidade, porque no passado, né, ali tudo no centro de Mogi Guaçu era indústria cerâmica. Com a saída das cerâmicas, a melhor opção era a verticalização, né? Porque o comércio só não ia atender a um todo. Eu estou verticalizando meu terreno ali, né? Tem 10 prédios da BRZ saindo no meu terreno, que era cerâmica no centro da cidade. Isso é um terreno meu e dos meus irmãos, né? Da 4, que é uma empresa que eu tenho com meus irmãos. O seu pai tem 400 unidades quando ali. O seu pai esteve conversando comigo, um dos assuntos que ele tratou comigo foi isso. O que você acha disso? Eu não esqueço disso. Então, eu acho que... Você sabe que a última conversa que eu tive com meu pai foi exatamente sobre esse assunto mesmo, sobre esses 10 prédios que hoje estão saindo ali no terreno, atrás da rodoviária ali. Né? Atrás da rodoviária. E agora já tem outros projetos já entrando. Enfim, Mogi Guaçu não para, Mojimirim não para.
Eu acho que nós temos hoje um aglomerado urbano, que é Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Espírito Santo do Pinhal, Estiva. Esse aglomerado urbano é a tendência do futuro, né? Nós estamos aqui dentro de um eixo que vai atender ao norte do estado, que é o grande segmento, vamos dizer assim, de logística para as grandes cidades. Então, nós temos que aproveitar e desenvolver bons projetos, né? Desenvolver bons projetos. E é isso que está acontecendo com o Mogi Guaçu. Eu acredito que nós só temos que ver um projeto futuro, que é o que acontece com a Serra da Mantiqueira, né? Nós temos um problema muito sério quando eu conquistei, e foi uma das grandes vitórias da minha vida, foi a barragem aqui junto à cachoeira. Esse projeto que dá garantia de servir a água na estiagem para os dois municípios de Mogi Guaçu e Mogi Mirim, principalmente os dois municípios. E, ao mesmo tempo, proteger a nossa cidade das cheias, que aconteceu muito já no passado, e que a gente especialmente Mogi Guaçu, aqui eu tenho memória de cheias aqui. 70, principalmente, foi feia, né? Então, acho que nós temos esse grande projeto, só que a montante é preciso preservar. Então, esse projeto de preservação da montante, de não permitir que haja mortandade das nascentes, é fundamental para a gente garantir o desenvolvimento para os próximos 50, 60 anos dessa região. Então, eu fui presidente do Comitê de Bacias e trabalhamos muito sobre isso. Então, é fundamental que isso aconteça. Mas, voltando ao programa habitacional, eu acho que a cidade não pode parar, porque a nossa cidade ela tem uma característica de ter uma classe trabalhadora que predomina e que nem sempre está em condições de comprar o terreno e construir a sua casa. Então, se o poder público consegue viabilizar para eles um programa habitacional, a vida dele é outra, né? Ele tem uma outra qualidade de vida. É isso que a gente tem que lutar. Eu tenho certeza absoluta que esse seu pensamento com relação a programas habitacionais não difere muito daquilo que eu penso, e acho que a nossa região precisa atender como um todo. Eu vejo assim, os grandes empresários têm uma responsabilidade também com o social. Quando a gente fala nos Estados Unidos, a gente vê aquelas grandes fortunas americanas, elas destinam 40% de quando a família vem a falecer para grandes investimentos sociais, para as universidades. Não pode ser diferente aqui, meu Deus. Deveria ser igual, que essa cultura, infelizmente, nós não temos, né? Você pega Harvard mesmo, que é a maior faculdade do mundo, né? A melhor faculdade do mundo, ela é mantida com doações das pessoas que se formam em Harvard e que depois, como retribuição a tudo aquilo que Harvard deu a capacidade deles ganharem de dinheiro, devolvem no final da vida para Harvard uma parcela do que ganhou em vida. Maravilha. E isso foi o que fez Harvard ser o que é, né? Faculdade que é maravilhosa. É uma cultura que a gente deveria ter aqui. Temos que começar a investir nisso, né? Pensar que faz parte de um todo, né? A gente não é isolado. O ICA, no caso nosso, né? Que eu posso falar da minha família, minha avó, que fundou o ICA. O ICA é uma coisa que dá uma gratificação tremenda pra gente, da família. Um orgulho da família, o ICA. E a transformação que a gente pode fazer na vida de tantas pessoas, né? Através do ICA, que é exatamente essa cultura que a gente está falando aí, que tá melhorando. Eu tô vendo muita coisa diferente acontecendo no Brasil. Graças a Deus. A gente vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. Exatamente. Então, a habitação é isso aí. Eu acho que a habitação ela gera qualidade de vida, gera emprego, gera renda e gera um desenvolvimento na cidade como um todo, né? E você deve ter notado que todo o programa habitacional nosso estava sempre ao lado de um programa industrial. Sim, aí eu ia falar exatamente isso agora. Você chegou no ponto que eu ia tocar, que é a indústria mesmo, a industrialização. E maravilhoso o que aconteceu nesses anos, especialmente nesses 20 últimos anos em Mogi Guaçu, é marcante, né? Mogi Guaçu é uma cidade extremamente moderna hoje e industrializada, com parques novos que já estão cheios, né? Aquele parque do lado esquerdo ali da estrada indo para Guaí é um exemplo. Um parque que tem quantos anos ali, Walter? Você sabe dizer? Ali foi no nosso 97 a 2000 que nós conseguimos viabilizar aquele projeto. São 52 alqueires ali, que era da Champion, né?
Aí eu devo muito a sensibilidade do Dair. Dair foi um cara que extraordinário no momento onde havia uma negociação da Champion, a venda da Champion, que o Grupo Internacional Paper comprou e tal. E aquilo aconteceu entre eu e ele nos Estados Unidos e eu aqui. Foi uma coisa extraordinária e Mogi Guaçu foi agraciado, vamos dizer assim, com esse grande projeto de 52 alqueires, que foi um projeto que nós desenvolvemos. E que, André, uma coisa que eu não esqueço disso. Havia necessidade de dar incentivo à indústria. Mas como que você incentiva, né? Que tipo de doar o terreno? Só doar o terreno? Nós começamos a fazer um projeto onde a gente alugava os barracões na cidade e cedia para as indústrias vir instalar por 30 meses de aluguel. Que legal. E enquanto esse aluguel era pago pela prefeitura, a prefeitura negociava a venda do terreno e eles iam construindo devagar o seu imóvel. Então ele gerava emprego já dentro do barracão da cidade e gerava emprego na construção civil construindo a sua indústria. E girava a economia também até nos aluguéis Até nos e tudo aluguéis mais. e tudo mais. Olha que maravilha Então isso. foi assim que nós demos um grande incentivo à industrialização. Foram quase 100 alqueires de terra ao todo, porque foi essa área que é o parque, foi Getúlio Vargas I, Getúlio Vargas II, que os dois davam mais ou menos 22 ou 23 alqueires, o Caruso com mais 20 e poucos alqueires, e esses 50, quase 100 alqueires de terra, só nesses períodos aí de incentivo à industrialização. E foram muitas indústrias, né? Muitas Foram indústrias muito mesmo. mais. Nós trouxemos mais de 120 indústrias naquela época, né? Mais de 120 indústrias. E não para, né? Quando tem um prefeito parceiro, né, da indústria, do empresário, o empresário vem. O empresário não abandona. Não abandona. Porque o empresário, na verdade, o que ele quer? Ele quer achar um lugar onde ele tem boas condições de desenvolver o seu negócio. Exatamente. Então, tudo que você tem que fazer é criar essas boas condições para que ele desenvolva o negócio. É isso aí. E ele desenvolvendo o negócio é investimento, emprego, renda, oportunidade para todo mundo que está em volta. Né? E sabe de uma coisa que aconteceu aqui? Nós incentivamos os empresários daqui. Por exemplo, nós temos aí quase uma meia dúzia de empresários que estavam ali num barracão pequeno, não evoluía. E, de repente, esse espaço que nós abrimos, esses empresários cresceram, e cresceram muito. Né? Veio o Hércio com a fábrica de bicicleta, o Bombo com a estrutura que ele tem lá. Eu acompanhei quando ele estava montando, eu estava no Guaçuano na época trabalhando, então eu acabei até acompanhando o Bombo ali na empresa dele, ali, quando ele montou ali. Maravilha de empresa que ficou. E tudo pessoas que conviveram conosco aqui, com a sua serralheria aqui na cidade, né? O João da Vitasuco, olha, esse menino começou vendendo suco de casa em casa, olha o tamanho que está a empresa dele. Então, todas essas oportunidades que nós criamos. E outras empresas que estão lá, que eu tenho visitado. Eu vejo o Wilson, por exemplo. O Wilson era um empresário que trabalhava ali na Avenida Suécia, que era muito amigo do Roberto Simoni, e a gente lamenta muito a falta que o Mogi Guaçu está tendo desse político, desse empresário, o Roberto, mas ele era muito amigo do Wilson. E, de repente, ele começou pequenininho. Hoje, esse rapaz está com um potencial de crescimento acima da média aqui na região. É um empresário que está crescendo muito, com grande perspectiva, uma empresa que evoluiu tecnicamente. Olha, é gostoso a gente ver guaçuanos, né, que conseguiram fazer com que os seus sucessores pudessem chegar onde estão. Então, eu fico muito feliz de ter dado essas oportunidades, né, ao Malman. Olha o que aconteceu com o Malman. Ele estava ali na estiva fazendo separação de tomate manual. Olha o que esse moço construiu em Mogi Guaçu, chegou a gerar mais de 1.200 empregos na cidade e na região. É algo que deixa a gente orgulhoso, né? De ter conseguido fazer com que Mogi Guaçu pudesse oferecer oportunidades a empresários da cidade e que cresceram como cresceram ao longo desses anos. Às vezes, eu estou na estrada, eu vejo lá a galera do tomate nos caminhões, eu já sei que é do Guaçu aqui, né? Que é o pessoal que... Nelson Malman é um cara de uma visão extraordinária. Muito bom. A Mali fez uma ampliação grande também, né? Recente. A Mali foi uma das conquistas que nós inauguramos a Mali em 79.
E a Mali veio para cá porque ela adquiriu a Cima. E a Cima estava lá em Santo André, né? E a Cima, ela tinha comprado a área aqui e eles estavam pensando em ampliar. Só que ia levar anos, né? Aí o Grupo Mali veio e assumiu a Cima e montou a Cima Mali em Mogi Guaçu, depois montou Mali Filtros, depois Mali A10, e a Mali está com esse potencial que ainda está. Quantos empregos são gerados pela Mali hoje? Eu acho que hoje é uns 4.500 empregos. 4.000? É a maior empregadora da cidade. Hoje é a maior empregadora da cidade. Prefeitura? Uns 4.500 funcionários também. Também, mesmo tamanho. A Mali, a prefeitura emprega... São os dois maiores empregadores da cidade. Dois maiores empregadores. Olha que maravilha, ter uma empresa que emprega tanto ou até mais do que a própria prefeitura. Isso é maravilhoso. E um potencial de emprego grande, né? E a tendência é crescer, né? A tendência é crescer. É claro que agora com motor elétrico, eles estão ainda em combustão, mas eu acredito que isso vai levar muitos anos ainda. O motor de combustão no Brasil... Especialmente no Brasil, que não tem infraestrutura ainda para o veículo elétrico. Isso né? aí. Os próprios Estados Unidos já estão começando a colapsar em algumas áreas, né? A parte elétrica por causa dos veículos. Imagina nós, então, que estamos anos-luz atrás dos americanos, né? Vai demorar um pouco para pegar essa... Que vai vir, que vai atropelar o carro elétrico, mas vai demorar um pouco. Quem que fez o hospital aqui? O hospital, o Carlos Nelson que iniciou. Ele deu o início no hospital, e aí depois nós assumimos, depois de 1 ano e meio, nós começamos a retomar. É que eu perguntei, porque se fosse você, eu já ia dar o gancho. Né? Vamos falar de saúde. Walter, vamos falar de saúde. Saúde que é um grande problema, né? Eu acho que todas as cidades que eu vejo pesquisa, saúde está lá no primeiro lugar como principal problema. Acho que saúde é uma coisa muito difícil da gente resolver, porque o SUS, ele acaba dificultando um pouco para os municípios, né? A realidade do SUS dificulta um pouco para os municípios se diferenciarem do seu entorno. Acaba que quando o município começa a melhorar muito, o entorno inteiro joga paciente ali. É o que acaba acontecendo, e é o que acontece em Mogi Guaçu, inclusive, em relação tanto a Estiva como Mogi Mirim, que o pessoal vem para o Guaçu pela questão da saúde de Mogi Guaçu ser melhor, já ser uma referência positiva na região. E eu queria perguntar sobre isso, quais são os grandes desafios da saúde e também a questão do hospital municipal. Mogi Guaçu tem o privilégio de ter um hospital municipal. Se eu não me engano, começou com o Carlos Nelson e terminou com você a construção, né? Durante seu mandato. Então, você que fez a implementação desse hospital, né? Você que começou esse trabalho, o trabalho do hospital mesmo. Queria que você contasse um pouco desses desafios. Como Mogi Guaçu consegue manter a saúde tanto tempo num nível tão elevado? Olha, quando nós assumimos a prefeitura em 77, eu recebi um casal que era muito amigo da Clara. Né? E esse casal chegou para mim e falou, olha, eu tenho um projeto, e eu gostaria de implantar esse projeto, ainda não achei um parceiro que assumisse de verdade esse projeto, que era um projeto de medicina preventiva. Naquela época, você não tinha estrutura nenhuma na periferia, né? Nos bairros mais afastados. Né? E o bairro mais afastado que eu tinha era São Carlos. Né? Tinha lá a Vila Leila, São Carlos, Parque Cidade Nova praticamente não existia, tinha ali a Washington Luiz. E eu falei assim, olha, eu gostaria de conhecer melhor. O Mandinho era o meu secretário, era filho do Dr. Valdomiro Girardi Jacó, médico famoso, antigo de Mogi Guaçu, família Jacó. E o Mandinho sentou comigo, e esse moço era um casal. E aí nós conversamos a ideia. E eu banquei esse projeto. Em 1977, final de 77, inaugurei o primeiro posto de saúde pública de medicina preventiva. Eu acredito que era do Brasil, viu? Porque eu não conheci nenhum projeto semelhante a esse aqui no nosso estado. Isso é muito legal. Muito, foi um projeto. Porque não tem que esperar a pessoa ficar ruim para começar a tratar, né? Na saúde preventiva, você já está tratando ela antes dela ficar ruim. Antes de nascer. No útero da mãe já era tratado, a gente fazia o projeto de prevenção, né? Isso é muito legal. E aí nós começamos o projeto. Como eu governei 6 anos naquele mandato, foi de 77 a 82, nós fizemos 6 postos de saúde.
6 postos de saúde. Foi um negócio extraordinário. E aí foi colocando no Jardim Santa Terezinha, fomos lá no Guaxumirim, e fomos alugando casas, porque não dava para construir. A gente alugava e montava a estrutura de atendimento preventivo nas casas alugadas. E só o primeiro que nós construímos, depois nós fomos ampliando, né? Quando o Carlos Nelson assumiu, depois de nós, né, ele começou o projeto do hospital e deu continuidade a um projeto que eu havia conseguido, que é o projeto Cura. Não sei se você se lembra, naquela época tinha um projeto do Bandespa, que era Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada. Esse projeto eu descobri, fui atrás, lutei durante 3 anos e não saía. Faltavam 15 dias para me deixar a prefeitura e eu fui obrigado a assinar. E assinei com coração aberto ali, falei, tá, vou deixar para o prefeito que está subindo quase R$1 bilhão naquela época, lá, de cruzeiros. Que era muito dinheiro. Muito, era em dólares, inclusive, era em dólar. E era uma época que a arrecadação também era muito baixa da Muito prefeitura. baixa. É importante te lembrar disso. Recebeu uma importância significativa para urbanizar toda aquela região do Jardim Novo 1, Jardim Novo 2, com projetos também de saúde, projetos de asfalto, água, enfim. E aí nós começamos a trabalhar e o Carlos Nelson, quando no segundo mandato dele de 6 anos, ele deixou o Hospital Municipal inacabado. E aí eu assumi novamente em 89, 92, resolvi concluir esse projeto. Sem financiamento, conseguimos concluir o 3º andar, montamos toda a estrutura. Lamentavelmente, tivemos que fazer uma autarquia. A autarquia não era o melhor modelo que a gente tinha naquele momento, né? Mas não tinha outro, né? E aí nós montamos o Hospital Municipal. Trouxemos o centro de especialidade e o centro de fisioterapia, ao lado de mais postos de saúde. Tanto que o Mogi Guaçu tem hoje mais ou menos 24 postos de saúde, nós fizemos 20 ou 21 postos de saúde. Porque ele era o projeto que mais a gente incentivava, né? E com isso, nós fomos trabalhando, e a saúde no Mogi Guaçu foi crescendo bastante. Aí veio o São Francisco, a Santa Casa e o Hospital Municipal, demos uma estrutura muito boa da saúde em Mogi Guaçu. Tanto que várias pessoas da região vinham fazer consultas aqui nos postos nossos. Bom, mas faltava algo muito mais importante também, que era a estrutura que você tinha que ter para você ter médicos para atender esses postos e para o desenvolvimento. Foi onde eu trabalhei a Faculdade de Medicina agora na última gestão, que foi uma grande conquista nossa, que quando nós conquistamos ali a Cachoeira, né, aquela área da Cachoeira, nós tivemos a oportunidade de receber em concessão por 90 anos aquela área. Tem a filha de uma amiga minha que está, acho que no 4º ano, Fazendo se não me medicina. engano, lá na Maravilha. Faculdade de Medicina, e coincidentemente conversei ontem, cruzei com ela ontem, com a Priscila, estava no bar do Jorge, né, nos meninos comendo um lanche com minha esposa, que eu acabei cruzando com ela, a gente conversou ontem sobre a faculdade aqui. E a Priscila está super feliz, né, com a filha dela, com a formação, com a faculdade. Coincidentemente, a gente conversou disso ontem, e ela está realmente satisfeita com a Faculdade de Medicina do Guaçu. Isso é muito legal. E que precisa de investimento, precisa fazer crescer, né? Aquele prédio novo precisa ser ocupado, né, em toda a sua plenitude. Eu acho que a faculdade veio numa hora importante para o desenvolvimento da saúde do município, porque você passará a ter, quando completar o 6º ano, você vai passar a ter uma quantidade imensa de alunos trabalhando já trabalham desde o primeiro ano, mas vai trabalhar com muito mais intensidade, já com mais conhecimento, né? Mais preparada para dar um melhor atendimento nos postos. E os residentes também, né? Vai ter bastante residente também para os hospitais, né? Professores e tal. Então, o Mogi Guaçu hoje, eu vou dizer uma coisa para você, tem uma bela estrutura? Tem. Nós precisamos melhorar mais ainda a estrutura para dar um atendimento melhor e ampliar o atendimento maior nos bairros. Por quê, André? Porque um posto de saúde, você consegue atender até 7 ou 8 mil pessoas. Se a gente conseguir reduzir para isso, para um postinho para atender 4 mil, você melhora a qualidade do atendimento para a população. Então, eu acho que esse é um projeto que valeu a pena, é um projeto que tem que ser incentivado, temos que fazer crescer. E o SUS, ele precisa melhorar
a sua, a sua remuneração ao profissional, né? A hora que melhorar essa remuneração, eu tenho a certeza absoluta que a gente vai ter um atendimento para a classe trabalhadora da melhor qualidade possível. Da melhor qualidade. Hoje tem muito procedimento que não fecha a conta. Não fecha a conta. Essa é a grande verdade. É isso aí. O SUS é deficitário para quem está executando. Exato. E isso tem quebrado as Santas Casas, né? Tem que quebrar. As Santas Casas todas tendo muita dificuldade porque o SUS está quebrando o sistema, né, santo de saúde. Né? É isso mesmo. Mas isso eu acho que vamos melhorando. Eu acho que eu lancei um projeto uma vez e a coisa não andou, né? Que seria fazer o seguinte: você tem o serviço de água no município. Água não é saúde? Com certeza. Por que não trabalhar todo o programa de saneamento vinculado à saúde? Se você tem uma cobrança por água, né, na medida que você faz com que aquela cobrança, um percentual também venha para a saúde, você melhora o atendimento da saúde em todos os municípios do estado de São Paulo e do Brasil, né? Então, trabalhar esse projeto de saneamento vinculado também à saúde é uma coisa para se pensar, debater, discutir, porque é onde entra, inclusive está entrando a iniciativa privada, né? A iniciativa privada não está entrando no saneamento? Por que não a iniciativa privada também não contribuir com um percentual para a saúde dentro desse programa? A questão da iniciativa privada entrando no saneamento, você é a favor ou contra? Olha, eu vou ser bem sincero para você. Quando você tem uma estrutura como a de Mogi Guaçu, que tem 100% de água, 100% de tratamento de esgoto, com qualidade no atendimento, eu sou contra. Com abundância de acesso à água, graças à construção da represa. Da represa, eu sou contra, totalmente contra. Perfeita a resposta, sou contra também, eu tenho a mesma visão. Totalmente contra. Agora, lugares pobres que não tem estrutura nenhuma e precisa do investimento para que tenha, eu sou a favor. Você vai abrir isso para que a pessoa monte, para que a pessoa traga o que não tem. Mas para onde já tem é um absurdo. Concordo plenamente com você. Então eu acho que não tem porquê eu tirar da mão de uma gestão pública que está fazendo com eficiência e qualidade e que investiu muito ao longo desses últimos anos, entregar para a iniciativa privada. Eu acho contra. Perfeito. Perfeito. Não há nenhum motivo para se fazer isso. Isso aí. Concordo plenamente. Walter, vocês conquistaram a radioterapia, né? Uns 5, 6 anos atrás, se eu não me engano, é isso? A radioterapia ela ficou concluída e nós não inauguramos, foi agora em 2021, né? 2021. Vocês conquistaram há 5 anos atrás. 19 e 20, né? E aí foi feito investimento, mas foi inaugurado em 2021. Mas foi uma conquista sua lá de trás. Eu queria que você contasse um pouco, né, do porquê, como chegou a radioterapia, como que vocês conseguiram isso. Hoje é muito bom para a região, né? A gente tem uma referência de radioterapia em Mogi Guaçu, referência SUS. E isso é fantástico, é conforto. A gente sabe a quantidade de famílias que sofrem, né, precisando de radioterapia e hoje a gente tem aqui do lado de casa, vamos dizer assim, uma radioterapia. Conta um pouco dessa história para a gente. André, eu acho que o Hospital Municipal é uma referência, né, que vai passar a ser um hospital escola da Faculdade de Medicina, né? E o Hospital Municipal já tinha um projeto de quimioterapias, que foi iniciado na gestão do Paulinho de Barros, né, que começou. E aí havia necessidade de a gente trazer para a oncologia a radioterapia. E não foi fácil, porque é muito recurso, é muito dinheiro envolvido, né? E nós começamos a trabalhar esse projeto. Elaboramos o projeto, levamos o projeto para Brasília. Eu tinha um bom relacionamento junto ao governo do Michel Temer. Estávamos ali trabalhando intensamente com esse projeto, até que um dia o Di Carli me ligou e disse para mim: Walter, a secretária do Michel Temer está agradecendo o atendimento que nós demos aqui a um parente dela aqui. Eu falei, que maravilha. E ela perguntou se a gente tem alguma coisa que ela poderia ajudar, né? Olha que coisa legal, maravilhosa. Né? Eu falei, nós temos um projeto nosso aí, né, da radioterapia, que ainda está aí para ser liberado, se ela pudesse nos ajudar, e não deu outra. Ela nos ajudou, aí fomos a Brasília,
conseguimos viabilizar todo o projeto, iniciamos o projeto, foi 19 e 20 o projeto sendo elaborado, foi um espetáculo. Eu só não inaugurei, né? Ficou pronto, totalmente pronto. Aí, devido ao processo eleitoral, não foi Não possível podia inaugurar. inaugurar. Aí o atual prefeito inaugurou logo, acho que na primeira semana que eles entraram. Esse projeto da radioterapia, ele atende a região inteira, né? É por isso que eu estou dizendo que esse hospital escola, junto com a Santa Casa, eles podem formar um grande complexo de atendimento, como a Unicamp faz em Campinas, né? Então, eu acho que é importante nós termos aqui em Mogi Guaçu um projeto onde esse hospital escola venha a ser, daqui a 10, 15, 20 anos, esse grande complexo de saúde de alta tecnologia. Isso é muito legal. Tabajara Ramos aí vai ser o que a Unicamp é para a região de Campinas, o Tabajara para a região de Mogi. Pode ser a região de Mogi, Pô, isso entendeu? é Junto legal. com a nossa faculdade. Então, André, isso faz parte já de um projeto que, junto com a Santa Casa e o Hospital Municipal, que infelizmente nós temos no Hospital Municipal apenas 75 leitos, né? Mas tem uma bela estrutura, né? E que precisa ampliar. E nós havíamos deixado já 1.200 metros já adquirido, que lamentavelmente foi devolvido por proprietário. Infelizmente, foi devolvido por proprietário os 1.200 metros. Área essa que iria ser executado um projeto nos próximos anos de 5, 6, 7, 10 andares, Olha onde aí. você poderia ter a estrutura montada, né, para o futuro dessa cidade. Meu plano de governo, eu fui candidato em 2020, meu plano de governo previa uma coisa muito parecida, Uai. que era montar um prédio anexo à Santa Casa de Mujimirim, né? E realmente verticalizando Sim. para ampliar o atendimento e melhorar o atendimento da Santa Casa. Eu chamava de complexo de saúde da Santa Casa, era a forma como eu chamei isso no meu plano de governo lá atrás. Mas com essa mesma visão que você está tendo para Mogi Guaçu, eu pensei lá em Mujimirim, né, de fazer ali um centro de referência, trazer novos serviços, né, e realmente fazer um centro de referência para estar recebendo o pessoal da população ali também. E é Que importante, bacana. André, porque o Mojimirim, ele pode dar um tipo de atendimento que Mogi Guaçu não precisa dar, Sim, sim. que é uma cidade está ligada à outra, né? Ao que for referência SUS em Mogi Guaçu não vai ser em Mujimirim. Vai ser em Mojimirim. Mujimirim briga por outras Exatamente, referências, né? exatamente. E é isso que aconteceu. E, de repente, o nosso hospital municipal, hoje, é um hospital com qualidade. Já tem um centro cirúrgico espetacular, né? Agora, é preciso ampliar, é preciso melhorar. Nós já ampliamos muito, melhoramos muito. Trocamos toda a estrutura dos telhados nessa última gestão, que também não é fácil. Onde tinha o sistema de ar-condicionado, hoje, nós temos ali uma farmácia completa. As farmácias já ocupavam o espaço dos quartos, dos leitos. Hoje não mais. Então, nós temos uma bela estrutura de saúde no município, um belíssimo hospital municipal, mas que precisa ampliar, porque não adianta, a cidade vai crescendo e 70 leitos é insuficiente para atender a demanda de uma universidade futura, que nós teremos aqui, que é a nossa Faculdade de Medicina, e que vai ter que ter muitos leitos, muitos centros cirúrgicos, e muitos tipos de cirurgias, né, diferenciadas dos dias de hoje, na minha opinião, né? Você vê o que é visão de longo prazo, né? Uma coisa vai puxando a outra. Você não vai conseguir ter esse hospital maior, ampliar os serviços, etc., se você não tivesse investido já Exatamente. lá atrás na Faculdade de Medicina para poder reduzir o custo de manutenção do hospital que está vindo. Isso é visão de longo prazo. Isso é o que mais falta nos políticos, nos gestores públicos hoje, né? Essa visão de futuro, de pensar daqui 8, daqui 10, daqui 12 anos. Isso é maravilhoso. E é mais uma das coisas que eu admiro muito em você, né? Essa visão lá na frente. É isso aí. Acho que é a contribuição que a gente procurou dar para a nossa cidade, né? E ter essa qualidade de vida, né? Mogi Guaçu é uma cidade que tem qualidade de vida. Você quando a gente fala, mas Mogi Guaçu não tem favela, fala assim, né? Não tem porque nós investimos e derrubamos as duas favelas que tinha, né? Ali não tem mais. Então, no lugar da favela tem uma escola de Alcaíque lá no Santa Terezinha, né? Então, essas coisas têm que ser trabalhadas, né? Logo no início, porque se você deixar crescer, Deixou, aí fica inviável. não segura mais. Segura mais.
É isso aí, meu amigo. Eu acho que eu fiquei muito feliz em estar aqui com você, participando desse bate-papo. Gostei muito, gostei muito, Para mim foi um prazer, né? pô, ter Gostei você. Você muito. sabe o quanto sempre admirei a sua pessoa, pô. Muito bom ter você com a gente Muito aqui. obrigado, André. Eu só queria dizer uma coisa para você, que uma vez seu pai, comigo, conversando, ele falou da sua avó. Com o falecimento do seu avô, a sua avó comandava as reuniões da família. Como é que ela poderia comandar as reuniões da família se ela não tinha um conhecimento, né, detalhado de tudo aquilo e comandar os irmãos ali, né? E todos se davam as mãos e rezavam antes de cada reunião. E ela conseguiu segurar todas as reuniões com a oração. Eu não esqueço dessas palavras do seu pai para mim, porque isso marca o quanto que representa uma família, né? O quanto é importante uma líder, né, saber conduzir através da oração. E num determinado momento que a gente tinha, meus avós sempre tiveram o sonho de ter um filho padre, né? Meu pai estudou 2 anos para padre, Disso. mas não Não tinha muita vocação, não era pô, vocação celibato, dele, não. não era vocação dele. Padre. E aí minha avó, quando viu que não ia, né, nem o Vivaldo, que o Vivaldo também estudou para padre, foi meu pai e o meu tio Vivaldo que estudaram para padre, e nenhum dos dois vingou como padre, e ela acabou adotando, né, o Frei Jairo, desculpa, falei errado, Frei, Dom José de Lima, pô, foi Frei Jairo, olha eu. Ela formou mais de 5 padres. Então. Que ela bancou. E ela acabou formando alguns padres, né? Ela adotou alguns padres. E um deles é o Dom José de Lima, que hoje está lá em Cáceres, no Mato Grosso. E em alguns momentos críticos que a gente teve na família, a gente ligou pro Dom José. O Dom José pegava o aviãozinho, vinha para cá, conversava com cada um, rezava junto, orientava, uma orientação espiritual. E acho que isso é um grande segredo aí, essa fé, essa orientação espiritual. É um grande segredo, um grande legado que a minha avó deixou para a família. E por que não dizer para a empresa também? Acho que muito da empresa ter o sucesso que tem é graças também ao lado espiritual que sempre teve presente na gestão da empresa. Isso é muito bacana. Mas eu admirava muito a sua avó ouvindo isso do seu pai, e depois eu a conheci várias vezes, tive várias oportunidades de conversar com ela, mas isso aí não é fácil, né? E você vê como é importante você ter a fé e acreditar que ela pode te ajudar a resolver os problemas que você encontra na frente e que com fé você consegue resolver. E conseguiu, né? É isso. Maravilha. Parabéns, viu? Obrigado, querido. Obrigado mais uma vez pela Obrigado presença. mais uma vez de estar aqui com você. Vamos que vamos. Vamos que vamos.